Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria nos reunirmos mais uma vez nessa noite especial para cultuarmos ao nosso Deus. E segunda é o dia que nós criamos aquela expectativa de, além do nosso reencontro aqui, estarmos também diante da palavra de Deus para sermos alimentados, ministrados por aquilo que Deus tem tão graciosamente nos ensinado aqui a cada segunda-feira. Nós estamos conduzindo uma série de mensagens sobre o poder no contexto da vida e da fé cristã. E já falamos do poder da palavra, falamos do poder da aprovação, falamos na segunda passada sobre o poder do amor. E hoje, com a permissão e a graça de Deus, falaremos sobre o poder do nome de Jesus. Na verdade, o poder do nome mais poderoso do mundo. E é no poder desse nome, inclusive, que nós estamos aqui. É em torno desse nome que nós nos reunimos. E neste nome e debaixo da autoridade desse nome, nós queremos conduzir essa palavra aqui. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o versículo 11. Pode ficar assentado mesmo. Filipenses 2, do versículo 9 até o versículo 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Como é gostoso ler a palavra, né? Nós estamos caminhando para encerrar um plano de leitura bíblica. Muitos irmãos estão lendo a Bíblia toda no plano de 3 meses. E como a gente vai percebendo a grandeza, né, da revelação de Deus para nós. Quanta coisa a gente perde por não conhecer que está na revelação. Quanta coisa a gente não vive por não saber que está ali na revelação de Deus para nós. E uma das coisas que Deus quer nos lembrar hoje da revelação é sobre o poder do nome de Jesus. Quando a gente fala de nome no contexto das Escrituras, a Bíblia tem muito essa coisa do nome. O nome tem um significado muito profundo. O nome tem uma representação e uma significação muito importante e totalmente ligada à pessoa dona daquele nome. Por isso, em alguns momentos, até alguém que mude de nome para dar a ideia da mudança da sua vida. Há relatos de que pessoas chegavam escravas em outras nações e recebiam nomes próprios daquela nação. A identificação de nomes emblemáticos ligados ao comportamento. Quando você fala, por exemplo, de Jacó, ninguém, né, quer associar o seu nome a Jacó. Você vê uma pessoa procurando o nome bíblico para o seu filho, mas ele não coloca o nome de Judas no filho dele, né? E inclusive tem a história do irmão que colocou o nome no filho dele de Santo Anásio, né? Essas piadinhas, que ele leu lá o nome do Santo Anásio lá na Bíblia e colocou o nome bíblico no meu filho. E essa importância é dada também ao nome de Jesus. O nome de Jesus está ligado aos atributos dele. O nome de Jesus está ligado à missão dele. O nome de Jesus está ligado ao poder dele. O nome de Jesus está ligado
a obra que Ele realiza em nós. E é por isso que ao retornar, Ele deixa a nós o poder do seu nome. O poder da igreja reside no poder do nome de Jesus. As obras que a igreja realiza, as realiza no poder e na autoridade, ou debaixo da autoridade do nome de Jesus. O crente se torna cada vez mais poderoso a partir do momento em que ele consegue perceber o poder do nome de Jesus. Nós, como eu já disse, perdemos muito da plenitude, de fruir na plenitude a vida cristã, porque não conhecemos o poder do nome de Jesus. Detalhe importantíssimo: tudo que está investido no nome de Jesus, todo poder, toda autoridade investido no nome de Jesus, está disponível a todo crente. Olha que coisa gloriosa! Está disponível a nós, tudo que está no nome de Jesus. A primeira coisa que a gente fala sobre esse nome é a grandeza incomparável desse nome. Pastor Hernandes Dias Lopes, ia falar o Hernandes na intimidade, né? Mas o pastor Hernandes Dias Lopes diz, ao falar sobre isso, que existem 3 formas de um homem ter um grande nome, ou tornar o seu nome grande. Ele tem um nome grande por herança, por doação ou por conquista. Ou alguém lhe doa um nome. Acontecia muito, por exemplo, na época do Brasil Império. A coroa portuguesa chegava e dava a alguém, pela influência política, pela posse, pela riqueza que ele tinha, pela influência dele, dava ele um título, dava ele um nome. E ele, com aquele nome, ele começava a ter poderes, acessos, prerrogativas por causa do nome dado. Há o nome também por herança, né? Alguém que recebeu, por ter sido filho de fulano, o nome dado por herança. Ou alguém que conquistou o nome, alguém que chegou, não era conhecido, não era ninguém, mas o que ele fez, a vida dele lhe deu um nome. Você não conhece, por exemplo, nenhum Graham antes de Billy Graham. E Billy Graham, pelo trabalho que fez, pelo ministério que exerceu, a partir dali todos os Grahams são nomes poderosos, influentes, porque muita gente se apresenta dizendo: olha, eu sou fulano de tal, filho de fulano de tal, carrega o sobrenome de fulano de tal. Jesus tem um nome excelente e poderoso. Por quê? Porque ele herdou esse nome, porque ele conquistou esse nome, porque ele foi doado esse nome. Ele tem um nome imensuravelmente poderoso. É isso que Hebreus diz no capítulo 1, no versículo 4. Olha que coisa gloriosa é revelada a respeito do nome de Jesus. Hebreus 1:4: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Essa primeira parte de Hebreus, nós até tivemos uma série em Hebreus há poucos dias, ela está exaltando o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus. O escritor aos Hebreus, eu acredito assim como o pastor Ocho, que é Paulo, né? Está aqui colocando Jesus como a revelação suprema, última e acabada de Deus ao mundo. E ele está dizendo: esse Cristo é superior aos anjos, é superior aos sacrifícios, é superior a tudo que se possa imaginar. E aqui está dizendo, por quê? Porque como filho, ele é herdeiro de todas as coisas, ele é o resplendor da glória, ele é a manifestação exata de Deus. O próprio Cristo disse: quem me vê, a mim está vendo o Pai. Não lá no céu, porque no céu ele já tinha todas as coisas, ele herda todas as coisas, e ele herda esse nome, lhe é dado o nome, como nós lemos em Filipenses, quando ele se torna carne. No céu ele já está dono de todas as coisas, ele é a glória do céu, ele é a coroa do céu, ele é a luz do céu, ele é o trono do céu. Ele é tão poderoso que o trono que ele se assenta é ele mesmo. A luz que clareia o lugar onde ele está é ele mesmo. O sol que irradia o lugar onde ele está é ele mesmo.
O que dá nome ao lugar onde ele está é o nome dele mesmo. Ele vem para a terra e se despe de tudo isso, e chega aqui aparentemente, na visão humana, em fragilidade e em pobreza. O que ergue Jesus como nome sobre todos os nomes? Deus diz ao mundo, dizendo: ele está aí, mas ele tem na herança dele o meu nome. Ele suporta tudo e não sucumbe. Ele é tentado em tudo e não sucumbe. Ele é atacado de todos os jeitos e não sucumbe. Por quê? Porque ele herdou um nome poderoso, um nome mais excelente do que o nome dos anjos. Afinal, todos os anjos adoram o seu nome. É por isso que eu sempre digo que quando a igreja está adorando a Jesus, a igreja está se unindo aos anjos. Quando a igreja canta para Jesus, a igreja está se juntando ao coral dos anjos para adorar o nome poderoso de Jesus. Onde nós lemos em Filipenses, diz que ele recebe esse nome também por doação. Ele tem um nome grande por doação. É isso que Paulo está dizendo. Deus não apenas lhe deu um nome diante do qual todo ser na terra, no céu, debaixo da terra, deve se curvar e confessar. Deus o colocou também, lhe dando esse nome, no lugar mais alto do universo. Esse nome glorioso, esse nome, não sei se essa seria a expressão mais correta, mas esse nome nos pertence, porque Ele nos deu esse nome. Nos deu esse nome. Você já viu quando alguém entrega um papel a você e fala: chega lá em tal lugar, e fala que fulano mandou você procurar isso? Apesar que no mundo dos homens, depois eu descobri que isso é uma maneira de enrolar os outros. E na hora que você chega num lugar falando o nome de alguém, a pessoa que está te recebendo já sabe que a pessoa que te mandou lá está querendo protelar. Ou ele não queria te falar um não, ou ele não tinha resposta. Vai lá e procura fulano e fala que eu que mandei procurar. Deus não queria enrolar ninguém. Deus falou assim: chega diante dos demônios e usa o meu nome. Fala que fui eu que mandei. Fala em meu nome. Chega diante das enfermidades e fala em meu nome. Fala: eu vim no nome de Jesus, Ele me mandou vir aqui. Chega diante do pecador perdido e pregue meu nome. Usa o meu nome. Usa o meu nome. Esse nome nos foi dado no céu, na terra, em todo lugar. Tudo que Jesus fez, toda a autoridade, todo o poder, as suas realizações em totalidade estão porque Deus lhe deu um nome. Deus lhe conferiu um nome. E a nossa grande alegria é porque o nome que ele recebeu do Pai, o poder que ele recebeu do Pai para o seu nome, ele diz: toma esse poder para você. Eu lhe dou o meu nome. O mesmo poder está sobre nós. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15, a Bíblia diz que ele também conquistou esse nome. Esse Jesus que agora está à destra de Deus, acima de todo principado, acima de toda a potestade, de todo domínio, de todo poder, ele conquistou esse poder sobre todas essas autoridades, sobre todos esses entes espirituais. E ele tem esse nome porque esse nome eles foram conquistados. E nós que lutamos hoje, temos a certeza de sermos vitoriosos contra os principados e contra as potestades e contra os demônios. Por quê? Porque aquele poder que Jesus conquistou por meio da cruz. Olha o que diz, para a gente entender o que eu estou dizendo. Colossenses 2:15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, sobre a cruz. Nós não podemos ser aquele temor dizendo: Jesus os vence e agora eles vêm sobre nós e nós não venceremos. O que Jesus disse? Em meu nome expulsarão demônios. Jesus enfrentou Satanás e venceu,
E ele diz: vocês também vencerão Satanás usando o meu nome. Em meu nome. É o mesmo nome, é o mesmo poder e é a mesma autoridade. Quando nós decidimos tomar posse de tudo que está sobre esse nome, nós começamos a ter um poder muito grande nessa vida, meu. Primeiro, porque esse nome nos dá o poder sobre o nosso maior adversário, que é o pecado. E Deus não nos livra simplesmente da punição do pecado. A grande dificuldade do crente em vencer o pecado, operado em tentação, se podemos assim dizer, pelo diabo, é porque a gente só tem a ideia de que a graça de Deus, através do nome de Jesus, é poderosa para nos livrar da punição do pecado. Jesus está dizendo: não é isso. Eu quero te livrar, e o meu nome tem poder para te livrar do poder do pecado. Lê Romanos. Romanos é a libertação da mente de quem serve a Jesus em relação ao poder do pecado. E o pecado não terá mais domínio sobre nós. Que nome nós usamos contra os demônios e contra o pecado? O poderoso nome conquistador de Jesus. E esse poder está sobre ele. O nome de Jesus tem uma autoridade suprema. Quando João está na ilha de Pátimos e Jesus se apresenta a ele, está em Apocalipse 1. Eu já ia falar primeiro Apocalipse. Apocalipse 1, 17 e 18. Jesus fala da autoridade do seu nome. Da autoridade do seu nome. E olha como ele diz a João. João disse que quando viu, caiu aos seus pés como morto. E aí ele colocou a sua mão direita sobre João e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, ou do inferno. Quem tem chave na Bíblia é autoridade. Quem tem chave tem autoridade. Engraçado que tem algumas figuras de autoridade na Bíblia que são engraçadas. A chave é uma delas, a coroa. E tem uma que ninguém quer, que é o chifre, né? Apocalipse fala ali muito do chifre, que é também um sinal de autoridade. E se você chegar e falar: irmão, tem uma coroa sobre você, irmão da glória, né? Irmão, tem uma chave na sua irmã, irmão, fica feliz. Irmão, tem um chifre sobre a sua cabeça, irmão vai estranhar você, irmão vai ficar ali estressado com você. Mas é autoridade. E um dos sinais dessa autoridade é a chave. Quando Jesus se vira para João e diz: eu tenho a chave, Jesus está dizendo: eu tenho autoridade suprema. Qual é o maior inimigo do homem? Qual é o inimigo que o homem tem como inimigo supremo? A morte. Jesus está dizendo: eu tenho autoridade sobre o seu maior inimigo. Significa dizer que todos os menores que eles também estão debaixo da minha autoridade. É no mesmo Apocalipse que ele diz: eu sou aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Eu tenho no meu nome um poder supremo, absoluto, sobre todas as coisas. As decisões que eu tomo, os projetos que eu realizo, tudo que eu faço é autorizado pelo meu nome. E esse nome, pelo que a Bíblia diz, é reconhecido no céu, é reconhecido na terra e é reconhecido no inferno. Os 3 mundos conhecidos pelo homem. Alguém já me pergunta assim: Paulo Júnior, existem outros mundos? Pode ser que sim, porque a Bíblia fala dos mundos criados. Pode ser que sejam esses 3, pode ser que sejam os outros. Ah, mas a Bíblia não diz. Tem tanta coisa que a Bíblia não diz, irmão. Tem tanta coisa que a gente não conhece. Então a gente não pode, se a gente não pode afirmar que não, a Bíblia também não nos dá como afirmar que sim. Mas os 3 mundos conhecidos, estão debaixo da autoridade do nome de Jesus. O mundo dos vivos, o mundo dos salvos e o mundo dos condenados, o céu, a terra e o inferno,
todos eles estão debaixo do nome de Jesus. O maior, eu estou frisando isso em todos os pontos, o maior detalhe, ou o melhor dos detalhes, é que esse nome pertence à igreja. Esse nome está disponível à igreja. É o que diz Mateus 28, 18 a 20. Alguém levante aí no meio da igreja, por gentileza, e leia com a voz forte, vibrante, alegremente o que diz Mateus 28, 18 a 20, por favor. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento aí, irmão. Que coisa linda! Aí o teólogo liberal vem e bate na gente. O teólogo liberal vem e humilha a gente e diz: não, isso aí era para a igreja primitiva. Você não é a igreja primitiva. E aí talvez você não tenha tanta profundidade como o teólogo liberal, mas você tem a Bíblia. E o texto da Bíblia, cara, diz: esses sinais seguirão aos que creem. Você só pode crer se você ouvir. E você ouve a mensagem de Cristo. E a Bíblia diz que ninguém é salvo sem crer. Como é que você vai ser salvo sem crer? E como você vai poder ser salvo a não ser no nome de Jesus? Porque a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome. A igreja de hoje é tão poderosa quanto a igreja primitiva, porque o nome que está sobre a igreja de hoje é o mesmo nome que estava sobre a igreja primitiva. Os demônios são expulsos pela igreja de hoje, porque o nome que está sobre a igreja de hoje é o mesmo nome que estava sobre a igreja primitiva. As pessoas se convertem ao evangelho até hoje, porque o nome que é levado no evangelho pela igreja de hoje é o mesmo nome que levava a igreja primitiva. O nome de autoridade suprema, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Que nome poderoso. É por isso que Jesus deu à igreja o nome dele. Ele falou: eu edificarei a minha igreja. E a igreja leva o seu nome. É por isso que a igreja é invencível. A gente conversou isso aqui sexta-feira na reunião de ministério. Ora, queridos, Nero achou que tinha um nome poderoso. A igreja não tinha o dinheiro de Nero, não tinha o exército de Nero, não tinha a fama de Nero, mas a igreja tinha o nome de Jesus. Poderosos de todo o tempo, os russos e os soviéticos tinham poder, tinha manipulação, tinha recursos, tinha tecnologia da época, mas a igreja tinha o nome de Jesus. Cadê a Rússia? Cadê a União Soviética? A igreja está aí, triunfante. Eu não me canso de fazer essas comparações. Hitler tinha um bom plano. Hitler tinha ousadia. Hitler impunha medo. Mas a igreja tinha o nome de Jesus. Cadê Hitler? Cadê o nazismo? Cadê? A igreja está aí até hoje, porque a igreja carrega o nome de Jesus. Pergunte qualquer outro império. A Roma moderna, que tentou evangelizar o mundo por meio das suas cruéis cruzadas, utilizando o nome dos seus santos, o nome dos seus líderes. E ela tinha ouro, e tem até hoje. Ela tinha o poder de comprar os domínios políticos, mas a igreja santa tinha o nome de Jesus. Roma hoje é só um pedaço de terra, mas a igreja está espalhada em todas as partes do mundo, porque nada detém esse nome,
nada detém esse nome. Pilatos tentou guardar o seu prestígio, Herodes tentou exercer o seu poder político, a sua estratégia, eles também sucumbiram, mas o nome de Jesus venceu a cruz, venceu a sepultura, venceu o tempo, ele continua sobre a igreja. Esse nome é poderoso. Há um segredo maravilhoso em Atos capítulo 3. Atos 3 e 6. Que a igreja primitiva entendeu esse segredo. Ela entendeu que o nome de Jesus era a propriedade mais preciosa que ela tinha. É por isso que quando Pedro e João vai ao templo orar, é muito importante frisar que Pedro e João nunca foi ao templo orar pelo paralítico. Eles foram ao templo orar por eles, pela igreja, pelos irmãos. O paralítico não estava na agenda. Por que é importante frisar isso? Porque o nome de Jesus é que cria a agenda de Jesus. A igreja não cria a sua agenda. A igreja pode ter os seus planos, como Provérbios 16. Mas o nome de Jesus é autônomo o suficiente para criar a sua própria agenda. É por isso que quando a igreja sente-se no poder de criar a sua agenda, de criar a sua rota, a igreja começa a ser uma igreja falida. Ela começa a cair. Eles estão indo orar ao nome de Jesus. E aí a história toda você já conhece, mas o texto que eu quero ler é o versículo 6. Que ele diz: eu não possuo nem prata e nem ouro. O que ele está dizendo que eu não tenho prata e nem ouro? Primeiro porque o templo era um lugar de suntuosidade, onde tinha muita prata e onde tinha muito ouro. Os sacerdotes estavam explorando as pessoas lá com os sacrifícios, com as liturgias vendidas, com os mecanismos adulterados de adoração, e estavam acumulando muito dinheiro. As pessoas que geralmente iam orar eram pessoas que tinham muito dinheiro, e eram aqueles ricos como acontecia hoje, né? Esses dias, não vou contar isso aqui não, mas as pessoas geralmente vão muita gente que tem dinheiro, ela imagina que ela pode compensar os seus pecados, ou oferecendo dinheiro, ou fazendo alguma coisa com caráter religioso, de caráter espiritual. E muitos ricos, Jesus confirma isso, quando ele fala lá da oferta da viúva, que muitos ricos estavam ali depositando a sua oferta. Então o templo era um lugar frequentado por gente rica. Pedro e João chegam e fazem o contraste, diz: não tenho prata e não tenho ouro, dizendo: a minha riqueza é outra, o meu poder é outro. Ele diz: mas o que eu tenho, olha só, a gente não para prestar atenção na expressão que ele está usando. Ele não disse: mas o que eu uso, mas o que eu ofereço, mas o que eu conheço, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. Tem alguém que é crente aqui? Tem alguém que é salvo aqui? Tem alguém que é igreja aqui? Você tem o nome de Jesus sobre você, meu irmão. A sua possessão mais preciosa, o seu patrimônio mais valioso é o nome de Jesus. Usa o nome de Jesus onde o dinheiro não resolve. Usa o nome de Jesus onde a influência não resolve. Usa o nome de Jesus onde a religião não resolve. Usa o nome de Jesus onde o nome do pastor não resolve. Usa o nome de Jesus onde o diploma não resolve. Usa o nome de Jesus onde nada resolve. Você tem o nome de Jesus. Diga para o mundo, diga para todas as situações: eu tenho e eu te dou o que eu tenho, em nome de Jesus. Você tem. Os judeus estavam perguntando lá depois para eles: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram esse milagre? Lá no versículo 11 e no versículo 12 Pedro responde: pela fé em o nome de Jesus.
é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem que agora vocês vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu saúde perfeita a ele, na presença de todos vocês. Hoje tem cantina, não vai embora sem saborear um delicioso bolo no pote. Apareceu para mim um aviso aqui: compre um bolo no pote em nome de Jesus. O problema é que a igreja de hoje finge não saber o poder que tem. Do nome de Jesus. Ô irmão, que pobreza espiritual muitas igrejas vivem hoje. E eu vou voltar a um ponto que eu sempre falo aqui. Muitas igrejas se apegaram tanto a defender o seu próprio nome, porque o nome da Assembleia de Deus. Muitas igrejas se dedicaram a defender tanto o nome dos seus líderes, porque o pastor fulano, porque o apóstolo fulano, porque o bispo fulano. Esses dias eu vi num programa de eu e os programas de rádio e de televisão, eu assisto de tolo mesmo. E o camarada orando, ele tem lá um apóstolo dele, barbudão, gordinho, parecendo Jacques. A gente não cita nomes aqui por questões de ética, né? Se a gente fala o nome da Genoduca assim, pá, sem pensar. E o camarada está orando lá na televisão e falando assim: na autoridade que o meu pai recebeu do Benihim e passou para mim. Eu falei, mas que desgraça do inferno é essa, gente? Quem é Benihim diante do nome de Jesus? Quem é qualquer outro nome diante do nome de Jesus? Eu gosto muito do nome dessa igreja, meu irmão, mas o nome de Jesus está muito acima do nome dela. Eu tenho que ter muito cuidado com o meu nome, porque com o meu nome vai a minha reputação. Como pastor da igreja, com o meu nome vai a imagem da igreja. Quando eu chego e falo o meu nome, associam à igreja que eu pastoreio. O pastor carrega o nome da igreja, eu tenho que zelar por esse nome, que homens vêm construindo há muito tempo. Agora, se eu precisar arriscar o meu nome, em nome do nome de Jesus, meu nome pode desaparecer desse mapa, mas o nome de Jesus prevalecerá. Jesus, na verdade, nem falou que era para pôr o nome de Assembleia de Deus. Ele falou que era para pôr a minha igreja. E enquanto a Assembleia de Deus for a igreja de Jesus, enquanto essa igreja for a igreja de Jesus, ela nem precisa lembrar que ela tem nome. O nome de Jesus trabalha por ela, o nome de Jesus opera por ela. É só ela usar o nome de Jesus. Presta atenção numa coisa: toda vez que você vê alguém querendo usar um outro nome, é porque ele não está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Se ele precisa defender outro nome, é porque o nome de Jesus já não está mais exercendo autoridade sobre ele. Muito cuidado sobre isso. Quando você tem que colocar o seu nome, é porque o nome de Jesus já não exerce mais autoridade sobre você. A igreja precisa compreender que a sua riqueza está no nome de Jesus. O nome de Jesus é inclusive o poder que opera a salvação. Eu já citei isso aqui, sobre o nome de Jesus operando a graça que nos livra da punição do pecado, mas que principalmente nos livra do poder do pecado. E é aí que opera a nossa salvação. Se a gente pegasse a verdade de João capítulo 16, versículo 23, João 16, alguém vai ler para a gente aí, por favor? É bom quando os irmãos... Eu lembro quando eu era mais... Tinha muito isso na igreja, nos estudos bíblicos, os irmãos liam texto. Tem um tio que descia para o Templo Central em Belo Horizonte, na rua São Paulo, e ele era especialista em ler versículos, né? Ele fala baixinho, assim, meu tio Paulinho, e ele era bacana na leitura de texto.
Por isso, se ele estiver nos assistindo aí pela transmissão, um abraço para ele aí. Eu disse João 16, 23 e 24. Alguém leia para nós, por favor. Exatamente, João 16, 23 e 24. Isso mesmo. Ao meu Pai, em meu nome. O mistério que Jesus está revelando aos discípulos aí é o seguinte: quando você ora no nome de Jesus, Jesus está tomando o nosso lugar na oração. É como se o próprio Jesus estivesse pedindo ao Pai. O mérito de Jesus aqui, vindo, vivendo, morrendo, salvando na cruz todo mundo, é que nos autoriza a entrar diante de Deus na oração. A oração se torna legal se existe alguma coisa de legalidade. Hoje a gente gosta muito de falar em legalidade, né? Porque fulano deu legalidade, porque o diabo achou legalidade. Eu não acho essa base para legalidade na Bíblia. Tudo que o diabo faz é ilegal, meu irmão. Ele faz de atrevido, né? Não é porque ele dá a impressão que o diabo fez assim, não. Ele está certo, porque tudo que ele faz é ilegal mesmo. Agora, a oração precisa... Qual é a base legal da oração? O nome de Jesus. O que legitima a oração? É como você entregar uma petição ao juiz. Na minha época era o 282. Hoje é o 300 e... O que do CPC lá? Da início da petição inicial. Tá, vou usar o da minha época. Exemplo, pastor velho, né? Era o 282. Fala aí, ô menino. Qual que é o nome? Você instruía lá. Você tinha que ter todos os requisitos lá que a lei te mandava colocar. Porque se você não tiver, o que o juiz vai fazer? Ele vai devolver o seu pedido para que você coloque o seu pedido na mão dele de acordo com a lei. Qual que é o 282 da oração? O artigo 282 da oração? O nome de Jesus. Você entrega um pedido e endossa ele no nome de Jesus. O santo juiz que pode nos conceder todas as bênçãos, olha e diz, está justo, está correto, está legal. Ele usou o artifício, o nome, a autoridade correta, e a Bíblia diz, tudo que pedir em meu nome, Ele vai conceder a você. Que autoridade tem esse nome? Nesse nome nós nos adentramos com autoridade diante da presença de Deus. Ore no nome de Jesus. Um dos problemas da oração é a sensação de merecimento ou de não merecimento. É o crente que ora achando que merece, e é o crente que ora achando que não merece. Os dois estão errados. O crente que ora achando que merece está errado. O crente que ora achando que não merece também está errado. Porque quem que merece? Jesus. O que eu tenho que usar? Não é o meu mérito. Porque a questão da graça não tem a ver com o meu mérito. Não é o fato de merecer ou não merecer, é porque não existe a possibilidade de merecer diante do sacrifício de Jesus. Use o nome de Jesus. Use o nome de Jesus. E para terminar, esse nome de Jesus que liberta cativos, que cura enfermos, deve ser o nome usado por nós para a gente fazer tudo na nossa vida. Olha o que diz Colossenses. Nós usamos muito esse texto na EBL do ano passado. Colossenses 3 e versículo 17. Colossenses capítulo 3 e versículo 17. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, peraí. Tudo no livro errado aqui também, não vai dar certo, não. Ele diz, tudo que fizerem, seja em palavra ou ação, faça-o no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele
graças a Deus Pai. Russell Shedd, que faleceu há pouco tempo, conta que um garoto era obrigado a engraxar as botas do seu pai todos os dias que o pai dele chegava do trabalho, e ele fazia aquilo debaixo de muita reclamação, injuriado por considerar aquilo um trabalho muito pesado e muito injusto para ele todos os dias. Um dia ele foi à igreja e ouviu ler essa palavra: tudo quanto fizeres, seja em palavra ou em obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. E ele entendeu que ele deveria engraxar as botas do seu pai em nome do Senhor Jesus. Sabe o que é fazer tudo em nome do Senhor Jesus? É fazer tudo representando, é fazer por procuração. Quem faz em nome, faz como se fosse. Quando eu falo em seu nome, eu falo como se fosse você. Eu te represento. E aquele garoto entendeu que ele tinha que engraxar aquelas botas como se fosse Jesus engraxando as botas do pai dele. Ele começou a fazer aquilo com tanta dedicação, ele começou a fazer aquilo com tanta alegria, que ele conseguiu transformar o relacionamento dele com seu pai, e ele veio a ganhar o pai dele para Jesus, porque ele engraxava botas em nome de Jesus. A minha pergunta é: primeiro, o que você faz na vida, no dia a dia? Você varre um chão? Você lê um livro? Você dirige um carro? Você cuida de uma família? Você trabalha numa empresa? A ordem bíblica que nós temos é para você fazer isso como se fosse Jesus fazendo. Como é que Jesus faria aquele almoço, irmão? Jesus faria aquele almoço reclamando, murmurando e xingando os meninos? Jesus varreria aquele chão, deixando a sujeirinha no canto, porque ninguém vai ver mesmo, e eu não sou obrigado mesmo, quem quiser que venha e varra direito? Jesus dirigiria esse carro furando sinal, xingando os outros no trânsito? Primeiro, Jesus não ia dirigir esse carro sem carteira, né, irmão? Como é que Jesus repreenderia esses meninos? Jesus ia ficar gritando com aqueles meninos igual você fica o dia inteiro? Ou você acha que Jesus ia espancá-los? Como é que Jesus cuidaria? Se Jesus fosse o marido, como é que Jesus cuidaria dessa esposa? Jesus ficaria colocando apelidos e defeitos nessa esposa? Seja um marido em nome de Jesus. Seja um pai em nome de Jesus. Seja um motorista em nome de Jesus. Seja um patrão em nome de Jesus. Seja um funcionário em nome de Jesus. Como se fosse Jesus, fazendo no lugar de Jesus. Seja um cidadão em nome de Jesus. Pague os seus impostos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Resumindo, viva em nome de Jesus. Russell Sheldon, eu acho que é Russell Sheldon mesmo que escreveu Em Seus Passos que Faria Jesus. É Sheldon mesmo, né? E viver no nome de Jesus é viver uma vida fora do comum. Mas todo mundo faz assim, mas Jesus não faz assim. Mas o justo é ser assim. A graça é justa, meu irmão? A graça é justa?
não é para ser, conversava isso hoje com o Fabiano, não é para ser justa, é para ser graça. Se fosse para ser justo, não precisava da graça. É na aparente injustiça, mas é em nome de Jesus. É suportar o dano em nome de Jesus. É fazer a coisa certa em nome de Jesus. É confiar no sobrenatural em nome de Jesus. O natural no nome de Jesus é o sobrenatural. Eu fico olhando, eu me sinto, meu irmão, sinceramente, eu me sinto tão medíocre, tão pequeno, eu tenho uma raiva de mim. Você não sabe a raiva que eu tenho de mim quando eu leio a palavra de Deus. Porque eu vejo Jesus andando. Jesus estava andando numa rua, surge um cego. Jesus naturalmente fala: abre o olho aí, cara. Jesus está numa casa, conversando, abre um telhado. Primeiro que se eu estou numa casa, abre um telhado, para que eu vou fazer correr. Segunda coisa que eu vou fazer é dar um sermão no camarada. Irmão, o esposo da mulher que nem é crente, demorou a emprestar a casa nós fazer um culto aqui. Nós estamos fazendo um culto, vem vocês dando mau testemunho aqui, quebrando o telhado da casa do povo aqui. Jesus naturalmente, aproveitar que você desceu aí, bora perdoar seus pecados então. Naturalmente. Jesus está orando no monte naturalmente, resolve ir ao encontro dos discípulos e naturalmente começa a andar sobre as águas. O sobrenatural é o natural de Jesus. O normal de Jesus é o sobrenatural. Seria o nosso, se a gente entendesse o poder desse nome. A gente não ia ficar com remorso de não dar 10 centavos no semáforo para o usuário de crack, porque a gente poderia libertá-lo no poder do nome de Jesus. A gente não ficaria transferindo a responsabilidade da visita no hospital, porque a gente visitaria lá e curaria alguns daqueles enfermos no nome de Jesus. A gente não ia ficar inventando estratégias mirabolantes para pregar o evangelho, pastor Alain, porque a gente pregaria esse evangelho na autoridade do nome de Jesus. Seria tão normal, ou seria tão sobrenatural essa vida, se nós entendêssemos o poder do nome de Jesus. Esse poder está sobre você. Esse poder está sobre você. Eu queria que você orasse agora, assim como está sentado, e pedisse a Jesus 3 coisas em relação ao nome dele. Primeiro, conhecimento. Jesus, me faça conhecer o seu nome. Segundo, amor. Me faça amar o teu nome. Terceiro, fé. Me faça crer no teu nome. Conhecer, amar e crer no nome poderoso de Jesus. Conhecer, amar e crer no nome poderoso de Jesus. Quando a igreja diz há poder no nome de Jesus, ela está dizendo uma verdade poderosa. Demônios são expulsos nesse nome. Tempestades já acabaram nesse nome. Mortos já foram ressuscitados nesse nome. Portas já foram abertas e fechadas nesse nome. Você foi salvo nesse nome. Muita coisa linda já aconteceu. Vícios já foram destruídos no poder desse nome. Famílias já foram reestruturadas e levantadas no poder desse nome, no poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Conheça o nome de Jesus, ame o nome de Jesus e tenha fé no nome de Jesus. Ore por isso e diga: Deus, se esse nome é tão poderoso, minha vida não pode ser tão normal, minha vida não pode ser tão pequena, tão mesquinha. Se esse nome é tão poderoso, eu tenho que ter alguma experiência com esse nome. Me dá uma experiência com esse nome, com o poder desse nome. Peça isso, peça com ousadia. Diga: eu quero viver uma experiência com esse nome. Eu quero fazer alguma coisa em nome desse nome. Esse nome é poderoso. Você sabe essa? Aleluia. O nome de Jesus
é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais santo, nome mais lindo. Estou compondo agora. Nome bendito é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Um momento de louvor a esse nome, um momento de reverência a esse nome, um momento de você adorar a esse nome e reconhecer o quanto esse nome é grande. Se colocar em submissão debaixo desse nome. Vamos dizer: eu recebo o senhorio do nome de Jesus. Eu recebo, eu me coloco debaixo da autoridade do nome de Jesus. Diga: seja autoridade sobre a minha vida. Esse nome já é autoridade sobre o mundo, querendo ou não, acreditando ou não. Mas diga: eu me coloco, eu quero servir a autoridade desse nome. Oh, ore assim, querido, ore assim, honrando e exaltando esse nome. Aleluia. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Vamos dizer esse nome, cantando a Ele. Jesus, ao pronunciar esse nome com fé, você pode ter a sua enfermidade curada. Ao pronunciar esse nome com fé, você pode ter uma porta aberta. Ao pronunciar esse nome, crendo na autoridade dele, você pode ter a sua família sarada e restaurada. Ao pronunciar esse nome com fé, crendo na autoridade dele, você pode ter a sua culpa extirpada, os seus pecados perdoados. Você pode, no poder desse nome, na autoridade desse nome, ter uma experiência sobrenatural na sua vida, porque esse nome é sobrenatural, esse nome é poderoso, esse nome é sobre todos, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Diga esse nome como você quiser dizer. Diga Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia.
cada dia mais sobre o Teu nome, Pai. Dá-nos cada vez mais conhecimento do Teu nome. Dá-nos cada vez mais amor, apego ao Teu nome. Faça-nos cada vez mais amar, a desejar o Teu nome. Que ao invés de murmurar eu diga o nome de Jesus. Que ao invés de xingar eu digo o nome de Jesus. Que ao invés de dar explicações eu digo o nome de Jesus. Que ao invés de inventar minhas teorias eu diga o nome de Jesus. Que ao invés de usar o nome da minha família, do meu amigo rico, do meu colega advogado, do médico que consulta a minha família, que eu use antes de tudo o nome de Jesus. O nome de Jesus. Que eu como pastor não tenha amor ao meu próprio nome, mas que eu me apegue apaixonadamente ao nome de Jesus. Que a minha vida seja para proclamar o nome de Jesus, para exaltar o nome de Jesus, para proclamar o nome de Jesus. Que o nome dessa igreja seja o nome que eu ame, mas que o nome que eu defenda, que o nome que eu coloque acima de toda instituição, de toda marca, de todo nome, seja o nome de Jesus. O nome de Jesus. Invocamos o Teu nome, nós cremos no Teu nome, Pai. Nós amamos o Teu nome, e pelo Teu Espírito Santo enche o nosso coração desse nome. Já que a boca fala do que o coração está cheio, enche o nosso coração de Jesus. Encha o nosso coração de Jesus. Inunda o nosso coração de Jesus. Transborda o nosso coração com o nome precioso de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.